vai conversar com a psicóloga Isabela César, que a gente está falando justamente sobre como identificar e superar o medo. E esse é o assunto de hoje aqui no Papo de Quinta. Voltei, Isabela. Que bom. Tem várias participações no nosso WhatsApp, até porque, afinal, todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Vamos colocar na tela a primeira participação? E se você tem algum relato, é simples, é só enviar para o 991050400. O nosso relato é de Maria de Fátima. Bom dia! Tenho medo de receber os resultados dos exames. É medo ou ansiedade? Resultado de exames médicos seria isso? Isso. Normalmente, quando a gente faz exames médicos, a gente vai com essa preocupação. Muitas vezes, a preocupação de encontrar algo a mais, a preocupação de dar um resultado negativo diante de um exame que já foi esperado. Pode ser, sim, uma ansiedade pré-situação, né? Antes da situação, o que está antecedendo aí. Mas aí vá com calma, não sofra por antecedência, até porque a gente não sabe o que é que vai dar num exame. Temos que esperar para conseguir lidar com a situação depois que ela acontecer. Porque a ansiedade, ela traz justamente isso, né? O medo do que está acontecendo ainda no futuro que a gente nem viu. Doutora, e a gente fala muito sobre a questão das fobias, né? Que existem várias fobias para determinadas situações que acontecem. Eu queria saber qual a diferença e como identificar o medo e a fobia. A fobia, ela está relacionada a algo que acaba trazendo essa falta de qualidade de vida para o indivíduo, quando sai daquilo que a gente pode controlar. Porque o medo, a gente ainda tem o domínio sobre ele, porque é uma emoção que é inerente a nós, seres humanos. Mas a fobia já chega a ser um transtorno. Então, se você está se identificando com a fobia relacionada a alguma coisa, é interessante buscar ajuda profissional apropriada para aquela situação. Porque a fobia, às vezes, ela só com a terapia, às vezes o paciente não vai conseguir lidar, ele vai precisar do auxílio da medicação. Por exemplo, a fobia social. Vamos dizer que aquele paciente ele tem uma fobia social, então ele tem muito medo de falar em público e traz a sensação também esses sintomas físicos. Então a fobia, ele não é só algo relacionado ao nosso psicológico, mas também são sintomas fisiológicos e corporais. Um simples medo, caso ele não seja superado, enfrentado, pode se transformar em uma fobia? Pode sim, pode. E é importante refletir sempre sobre a situação, buscar ajuda, tentar entender. Porque a fobia, por exemplo, como eu falei, a fobia social, ela pode estar relacionada a uma insegurança do indivíduo, uma baixa autoestima. Então, vão surgindo vários reflexos em nós, indivíduos, para lidar com aquela situação. E às vezes o nosso corpo, ele reage de acordo com aquilo que a gente está vivenciando no nosso meio social. Entendido. Tem mais relatos dos nossos telespectadores. Vamos conferir. Bom dia. Meu medo é do trânsito, porque já perdi muita gente da família nele. O que mais me deixou assim foi quando perdi meu pai e minha cunhada de uma vez só. E eu também estava nesse acidente, só eu sobrevivi, tenho pavor de trânsito. Não se identificou, mas meus sentimentos a você e toda a sua família, viu? É comum, né, esse tipo de medo, porque foi um trauma muito grande. Isso, normalmente ela deve estar fazendo a associação ao acontecimento. Também sinto muito, meus sentimentos a você. Deve ter sido uma situação muito difícil, mas não é impossível superar, que você consiga lidar com isso. Trabalhar em psicoterapia é muito interessante para você conseguir passar aí pelas fases do luto e conseguir lidar com a situação de forma mais apropriada. Nesse caso, que foi um evento traumático, qual o momento de buscar uma ajuda especializada, doutora? Se algo está impedindo, por exemplo, dela ter a sua rotina normalmente, se ela acaba tendo o seu dia, né, interferido por causa dessa situações, se a preocupação é tão excessiva, é importante procurar ajuda profissional. Porque, como eu falei, a ansiedade é uma mistura das duas emoções, o medo e a preocupação em excesso. Então, talvez o trauma traz a sensação de vários pensamentos que aquilo pode acontecer novamente, que aquilo vai se repetir. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. Trabalhar isso, a disfuncionalidade dos nossos pensamentos nos traz muitos prejuízos. Por isso que é importante sempre estar nos cuidando, emocionalmente falando. Maravilha demais o seu apontamento, doutora. Tem mais um relato, vamos colocar na tela para ver quem está falando conosco. Olha só, é a Alexandra. Bom dia, lindonas. Muito obrigada pelo elogio. Tenho um pânico enorme de aranhas. Só em falar eu choro e não consigo me controlar. Se vejo um eu grito, choro e me dá muito arrepios, principalmente a caranguejeira.
normalmente pode estar associado a alguma situação, como aconteceu com você, né, Joana? A situação da lagartixa. Muitas pessoas têm medo de sapo, já vi pessoas que eu já atendi com medo de galinha, e não é só a situação isolada, não é um medo só, separadamente, mas o que aconteceu em algum determinado momento. Entendido. E tem mais um relato, porque estão chegando vários no nosso WhatsApp. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Vamos conferir quem é que está participando conosco. Bom dia, aqui quem fala é Gabriel Henrique. Eu queria perguntar à psicóloga, quais as técnicas que a gente pode usar quando tiver com ansiedade e não conseguir controlar? Primeiro, é interessante você trazer aquele momento para a situação. Se você está com ansiedade e é relacionado, por exemplo, a uma prova que você vai realizar, a algo que você vai precisar fazer durante o dia, é importante sempre trazer o pensamento para o que você pode fazer aqui e agora. Trabalhar essa disfuncionalidade, porque às vezes os pensamentos, eles costumam ser muito disfuncionais. É isso que traz o prejuízo. Então, tentar se acalmar, focar naquilo que você pode resolver. Porque normalmente o nosso foco está naquilo que a gente não consegue resolver. Então, conseguindo lidar com as coisas que você consegue resolver é o mais importante. Foque naquilo que é seu, que te pertence, que a ansiedade ela vai diminuindo aos pouquinhos. Por exemplo, quando eu fui fazer o exame semana passada, eu sabia que eu tinha que realizar. Então, eu fiquei lá na máquina, mas morrendo de medo e dizendo, olha, Isabela, você é forte, vai dar tudo você certo. consegue. Isso. Porque muitas vezes a gente duvida da nossa capacidade. Então, o medo frente a alguma situação sempre traz essa sensação de insegurança. O medo do novo também pode trazer. O desconhecido é muito difícil para nós, porque nós queremos estar em situações que são cômodas, Joana. Então, por isso que é tão difícil lidar com coisas que não conhecemos. Mas a ansiedade ela pode sim ser trabalhada, o medo pode sim ser vencido também. Lembrando que é um medo, é uma emoção também que traz sensação de segurança para nós. Então, tudo no seu devido lugar. Equilíbrio é o importante. Maravilha, doutora. Muito obrigada pela disponibilidade em participar aqui com a gente. Tiveram inúmeros relatos que, infelizmente, a gente não conseguiu colocar por causa do nosso tempo. Mas o pessoal também pode lhe procurar nas redes sociais, pode, né? Sim. É o @psi Isabela César. Pode procurar por lá que ela está disponível, né, doutora? Qualquer coisa eu estou aqui. Maravilha, pois muito obrigada. Muito obrigada, Joana. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha.